médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá, tudo bem? Mais um DeusaCast no ar. Muito obrigado pela tua audiência. Já quero dizer para você, olha, já curte esse episódio, compartilhe e deixe também o seu comentário, porque eu tenho certeza que você vai navegar não só nas ondas da cannabis, mas também numa história muito interessante, porque eu estou aqui com a Carla Coutinho, a advogada que atua no setor da cannabis e também colunista do portal Sechá, que inclusive participou do Sechá Talks e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2025, dois grandes eventos que, se você é do ecossistema da cannabis, esses dois eventos precisam estar na sua agenda. Carla Coutinho, seja muito bem-vinda, diretamente de Natal, acertei? Acertou. Diretamente de Natal para São Paulo, para participar do DeusaCast. Muito obrigado pela tua participação aqui, pela tua presença. Eu digo que é uma honra receber você aqui no DeusaCast. Ai, Leandro, muito obrigada. A honra é toda minha. Você é uma pessoa que para mim representa competência, responsabilidade com a informação, com a qualidade do trabalho que desenvolve. Então, é uma alegria estar aqui, de verdade. Poxa vida, então vou pedir para você acessar o portal Sechá, porque lá você vai encontrar também as colunas que a Carla Coutinho escreve para a gente e também muita notícia com informação, correção, análise e precisão para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no mercado da cannabis. Lembrando então que esse programa é um oferecimento da Medical Cannabis Fair e também do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que já tem data marcada para 2026. Olha. Gabriel, coloca aí pra gente, ó, dias 28, 29 e 30 de maio em São Paulo. E muita mudança vai acontecer, tá? Então, fique ligado no portal Sechá, na nossa programação aqui do DeusaCast, que assim que for possível a gente vai contar tudo para você. E também não esquece de colocar na sua agenda, dia 6 de novembro, tem Cannabis Connection aqui em São Paulo, Avenida JK 1600, um evento que você pode participar, garantir a sua participação. É só você acessar cannabisconnection.com.br, o novo cenário da cannabis e do cânhamo no Brasil, avanços, desafios e oportunidades para discutir esse tema. Data marcada 6 de novembro de 2025. E essa aqui é uma edição que rolou do Cannabis Connection, edição anterior. E inclusive, durante o Cannabis Connection também, a gente faz o lançamento do e-book, o Guia Sechá da Cannabis, que nessa edição de 2025 tem um texto que a Carla Coutinho preparou pra gente, né? Legal. Explicando para você como entrar no mercado da cannabis. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema também, mas já adiantando que no e-book você vai encontrar também esse tema com bastante profundidade para você se decidir entrar nesse mercado, fazer com consciência, com sabedoria e sabendo qual terreno você está pisando, né, Carla? Isso é importante, né? Com certeza. Tem muito aventureiro. Como todo negócio também, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Mas os fortes prevalecerão. Com certeza. Tem que resistir, né? E quando se fala de cannabis, resistência, resistir, persistir, é algo que se associa muito bem a toda essa planta, por todo esse período de estigmatização da planta que a gente sabe, né? Então, já passamos aqui para você toda a agenda que você não pode perder. E tem um outro detalhe também, esse programa que é patrocinado pelo Café Smush. Conhece o Café Smush, Carla? Olha! É a linha, toda a linha Smush, Smushinola, que tem granola e coco, com cogumelo Lions Mane ou Juba de Leão.
Tem essa Parece bom, pastinha hein? aqui, ó, de cacau com avelã, que é Smush Nuts, e a pastinha também de amendoim. Uma vez eu fui numa feira de produtos naturais e a Ah. pessoa falou assim pra mim, prova, não era Smush, era uma outra pasta, mas era de amendoim. Ela falou assim, prova, Leandro, você vai ver que é muito bom, cara. Eu provei. Ela falou assim, pra mim com uma convicção tão grande, assim, empreendedora, falando do produto dela, ela falou assim, e aí, gostoso, né? Com aquele olhar assim convicto. Eu Aham. falei assim, olha, moça, gostoso é Nutella. Pode ser nutritivo e saudável, mas gostoso. Mas o Smush é muito bom, tá? Eu já Muito bom, provei né? aqui, muito bom. Faz muito bem para a saúde. Então, se você está buscando foco, buscando energizar seu dia, aumentar sua concentração, você pode então aproveitar toda a linha da Smush. Se der tempo aqui, não sei se o Gabriel vai conseguir ser ninja, de repente ele prepara um cafezinho para nós aí, não sei se você deixa aquela câmera aberta ali, Biel, e a gente vai no bate-papo, mas daqui a pouquinho, não precisa ser agora não, que daí a gente até serve um smush para Carla Coutinho Olha também, para ela aí. provar, cogumelo juba de Fiquei leão. Já comeu curiosa. desses tipos de alimentos funcionais? Não consumo ainda, ó, mas eu fiquei bem curiosa. Depois o Biel vai pegar então um cafezinho smush pra gente aqui. Carla, vamos lá então. Vamos lá. Já demos aqui todos os recados, então diz pra gente, sempre tem uma história muito curiosa, muito peculiar quando se fala de cannabis, né? Sim. E eu quero saber como que a cannabis ela entra na sua vida. Tá. E tem algumas temporadas dessa história. Eu acho que eu conheci a cannabis já tardiamente, assim, de uma forma geral. As pessoas se encontram com ela mais cedo. Eu tinha cerca de 24, 25 anos. E eu adorei. Como usuária, eu fumei um beck e eu achei assim, nossa, entregou tudo que eu imaginava, assim. Mas eu achava que era incompatível a imagem que eu tinha para minha família, a minha imagem profissional. Eu era recém-formada, estava terminando minha pós-graduação, na verdade. Então eu achava que era incompatível assumir aquilo, né? E eu construí toda a minha carreira escondendo isso, né? Eu sou advogada, então eu trabalhava, durante um tempo eu era advogada criminalista, trabalhava num escritório só com crimes econômicos, advogava para empresários que contratavam com o poder público ou com políticos, né? E essas pessoas, eu achava que se descobrissem, né, que eu era usuária e que existia a possibilidade, inclusive, de eu trabalhar com aquilo, nossa, não, inviável. E eu fiquei muito tempo dentro do armário, né? Foi isso que aconteceu. Até que isso eu acho que a corda em um dado momento esticou muito. E nesse meio tempo, até ela esticar de vez e romper, uma pessoa da minha família foi diagnosticada com Alzheimer. E foi um momento em que eu comecei a descobrir a cannabis de uma forma medicinal. Ela começou a ter um outro significado para mim também. Não era só aquela curtição e algo que eu precisava esconder, porque aquilo ia arruinar toda a imagem, né? E aí eu descobri, Leandro, nesse dia que a minha droga era remédio. Nossa, no dia que eu realizei isso, nossa, eu posso ajudar a minha tia-avó, posso... não é tão ruim, aquilo significou muito para mim, né? Eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas e que aquilo dava para contribuir com aquilo. Então, mas eu tinha muito medo. Eu seguia com muito medo. E eu acho que o mundo corporativo na advocacia e tentar fugir de quem eu era para tentar compatibilizar tudo isso foi me deixando doente. Isso me adoeceu. Um contexto de muito assédio moral dentro do trabalho. Eu coordenava uma equipe grande para recuperar crédito para banco. Eu já estava em outra fase da minha vida. Eu nem como carne, eu defendia BRF, né? Eu fazia um trabalho que não tinha nada a ver comigo. E vivi escondendo esse lado da minha vida como usuária. Então, e eu já estava começando a ficar indignada, porque, cara, eu vou fazer 40 anos e eu fumo escondida. Sabe quando isso lhe incomoda ao ponto de você querer tomar alguma providência? E aí foi quando eu comecei a me ver doente. Eu tive burnout, eu tive depressão. E porque eu achava que eu não merecia viver escondendo isso. E talvez por isso hoje eu faça um trabalho que é tão forte no sentido de mostrar quem sou, o que exatamente faço, que é isso sim, é com maconha, é uma advocacia voltada para isso, para defender isso.
Eu acho que tem muito esse calor, esse coração, porque é algo que eu enfim, consegui, que estava muito reprimido durante muito tempo. Então, acho que veio com isso, mas foi muito difícil, porque eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Eu tive que ficar muito doente, você é muito corajosa. E olha que engraçado, é uma coisa que eu escuto muito. Carla, você é muito corajosa. Eu vejo você como inspiração, eu queria a sua vida, tudo que foi muito difícil chegar aqui, e essa coragem, ela não existia dentro de mim, eu tive que tirar ela para sobreviver. Eu não podia ser você, eu não podia ser fulano, nem cicrano. Eu só tenho a opção de ser eu. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que ser feliz com... Então, eu preciso ser. E nessa eu disse, eu vou assumir que eu gosto disso, e as pessoas começaram... O meu maior medo era que as pessoas me rejeitassem. E elas me rejeitaram. Muitas pessoas viraram as costas, mudaram a opinião que tinham comigo, se afastaram. E eu confiei nessas despedidas, porque também não queria que a pessoa mantivesse uma... Se ela for para gostar de mim, que ela goste de mim como eu quero me apresentar agora. Senão não faz sentido. E eu perdi muitas pessoas, então foi colocado à prova meu medo. Se você tem medo de assumir que trabalha com isso, porque você tem medo da rejeição, o seu medo não é uma ideia absurda. Talvez lhe rejeitem. Eu lhe digo com certeza, me rejeitaram muito. Mas isso me fortaleceu. Me fortaleceu ao ponto das pessoas verem em mim uma coragem que elas não conseguem ter. E isso me juntou aos meus. Então hoje, essa alegria, esse trabalho que eu faço com mais equilíbrio, é porque é um encontro que eu tenho hoje com as pessoas que realmente me entendem, que realmente querem me contratar. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu acho que foi isso que a cannabis transformou na minha vida. Ela me dá a força e a certeza de que que sempre vale a pena ser quem você é. Sempre vale a pena. E se tem algo que tem um preço muito alto, é você se esconder e você viver em busca de aprovação. Com certeza. A conta chega e chega cara, né? Chega cara, exatamente. Eu vejo muita jovem advocacia. Isso e aquilo. Eu disse, eu demorei muito a ter a noção que eu tenho hoje. Se você está começando a ter esse tipo de reflexão agora que você saiu da faculdade, isso é um luxo. Nossa, eu sou de uma geração, sou milênio, eu sou de uma geração que, assim, a gente trabalha até morrer. E isso fazia sentido pra gente. Eu cheguei a questionar isso. Eu vejo que os jovens, eles já questionam isso muito antes. Não sei onde a gente vai chegar, mas eu acho que a gente precisa trabalhar com o que a gente gosta, porque tem espaço, sabe? Principalmente no mercado da cannabis, no Brasil, no contexto que a gente vive, é uma área que está crescendo muito e talvez muita gente esteja, sei lá, dando bobeira, pensando, podendo estar trabalhando com o que gosta, pensando no medo da rejeição, da crítica dos outros, sabe? E quando você decidiu fumar, como você mesma disse, abre aspas, o beck, né, fecha aspas agora, você estava em busca de quê? Que você disse que superou as suas expectativas. Quais eram as suas expectativas? E você estava em busca do quê? Era de uma libertação, de uma reflexão, de um autoconhecimento? O que você buscava quando você decidiu enrolar seu baseado e fumar? Olha, eu acho que foi menos mágico, havia menos expectativa do que, sabe, assim, eu lembro nossa, é uma coisa de infância. Eu lembro que uma matéria na escola que falava dos efeitos das drogas. E aí eu olhava os efeitos da maconha e disse, eu acho que eu me interesso por isso. Se eu fosse escolher uma droga para experimentar, eu acho que eu gostaria relaxante, né, abrir a cabeça. Então, o que se dizia sobre a maconha me interessava. Assim, eu não queria algo que me desse mais ansiedade, que me deixasse mais agitada. Eu queria esse relaxamento. Eu acho que eu já me identificava na teoria com a planta, entende? E aí, quando aconteceu de eu experimentar, isso aconteceu. Então, foi amor à primeira vista, sabe? Foi uma conexão que realmente o que eu imaginava foi. E o que mudou na vida daquela Carla que na adolescência viu, se interessou pelo barato daquela droga
e hoje tem uma relação extremamente profissional com a planta. O que mudou de lá para cá? Na sua percepção, na forma de você enxergar? Houve toda uma ressignificação, né? Hoje eu entendo ela como realmente tem um valor profissional para mim hoje. Tem esse valor de ser a bandeira que eu escolhi para lutar por liberdade, para lutar pelas diferenças. Tem muito essa questão também. E eu acho que hoje a maconha ela tem tanto significado para mim, que era algo despretensioso lá no início, que eu acho que mudou tudo, né? Eu vivo disso, né? Eu vivo disso não só materialmente, como emocionalmente. Eu acho que é algo que, quando eu falo que eu integrei as coisas, eu acho que eu tive o privilégio de unir realmente hoje, depois de muito me questionar sobre isso, de unir o meu trabalho, a minha ação no mundo com uma coisa que eu gosto, sabe? E para você, imagino que seja um alívio você poder hoje trabalhar com maconha sem cometer um crime. Sim, e sem ser criticada por isso, porque no fim das contas, Leandro, onde eu chego, eu sou muito respeitada. Eu sou muito querida, as pessoas querem me ouvir, as pessoas têm interesse no conteúdo mesmo, elas se interessam pelo assunto. Então, claro, eu falei aqui que eu já fui muito rejeitada, mas por uma galera que realmente não fazia sentido. No mais, eu vejo que eu recebi muito respeito das pessoas quando eu comecei a falar abertamente, porque eu acho que as pessoas admiram a coragem de fazer isso, percebem que eu estudei para fazer isso, eu tenho muito cuidado em tudo que eu falo, porque eu sei que eu sou uma profissional, claro, falha, humana, mas quando eu me coloco para ser uma comunicadora, para falar sobre, eu tenho esse cuidado de não falar bobagem ou de evitar isso, né? Então, eu acho que as pessoas percebem isso, né? E me tem como uma pessoa confiável, alguém que pode ser, né? Que pode dar uma opinião que pode ser segura. Então, eu acho que eu ganhei muito respeito e isso me deixa muito feliz, porque, nossa, eu vejo pessoas que estão em estágios diferentes ainda. Estão tentando vencer o medo dos pais, sabe? A pessoa já é uma pessoa adulta, mas tem muito medo como a família vai reagir. Eu já passei por tudo isso. E eu acho que hoje eu já tenho essa experiência para passar para os outros também. E dentro dessa sua jornada, você teve alguns encontros, um deles foi o burnout, que chega sem avisar, sem pedir licença. Sim. Em que momento você percebeu que algo estranho estava acontecendo com você? Eu não tinha tempo para nada. Nada. Só para contextualizar, eu tenho uma criança, hoje ela tem 4 anos, mas na época ela tinha entre 2 e 3 anos. Então, tinha os cuidados com uma filha de 2, 3 anos, né? Eu sei como é. Né? E eu trabalhava num local que me demandava, mas assim, eles espremiam até a alma. Então, assim, existia uma carga horária de trabalho que não dava para cumprir, porque você chegava, tinha várias coisas para fazer, mas tinham várias reuniões. Então, assim, aquele clássico da sobrecarga do trabalho, muitas exigências. Eu coordenava, na época, uma equipe de 15 jovens advogados, mas eles não tinham nenhum preparo. Então, o meu trabalho ali era preparar eles, passar a experiência, focar essas pessoas, mas era para recuperar crédito para banco, era para fazer uma coisa assim que eu não achava, dá vontade, sinceramente, era dizer não pague o banco, sabe? Mas eram metas financeiras, e aí começou a fugir muito da advocacia, do trabalho da advocacia. Eu acho que quando eu me vi toda enrolada nessa situação de sobrecarga de trabalho, exigências de metas financeiras, uma exigência de crescer profissionalmente esses jovens advogados sem me darem nenhuma estrutura nem de tempo, não dava tempo. Eu chegava em casa, tinha uma outra jornada como mulher, como mãe, como dona de casa, uma pessoa que está viva, né, que não só trabalha. Então eu me vi muito sobrecarregada, ao ponto de não me reconhecer mais. Eu não tinha tempo nem de me olhar no espelho, eu estava sempre com a cabeça em algum problema do trabalho que precisava ser resolvido. E aí, Leandro, eu pensava assim, poxa, eu já fiz várias coisas na minha vida, profissionalmente, dentro do direito, dentro da advocacia. Eu sempre fiz muito bem,
mas sempre foi para enriquecer uma empresa ou uma outra pessoa. Sempre performei bem, tá aqui, eu acabei de chegar nesse escritório, não tem um ano, já tô coordenando a equipe, eu já tô recebendo plaquinha de não sei o que e tal. Eu poderia colocar toda essa energia, toda essa competência, né, numa coisa que eu realmente goste, mas eu preciso descobrir o que é. E aí foi nesse momento que eu identifiquei. Eu acho que juntou o burnout com aquela depressão aquela vida em contradição com o que se gostaria de ser e o que se realmente estava se fazendo. Então isso aconteceu tudo de uma vez só, sabe? Foi a reunião de todos esses elementos que me levou a decidir a trabalhar com cannabis. Eu descobri, não, eu agora, já que eu preciso conviver comigo e eu preciso ser feliz, não tem como ser outra pessoa, eu tenho que viver a minha vida, eu vou fazer essa aposta, vou mesmo me jogar nisso e viver exclusivamente disso. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E você é uma pessoa muito sorridente. Das vezes que eu encontrei com você, que a gente conversou, você tá sempre sorrindo, né? E dizem que a depressão, ela não tem cara de tristeza, é verdade? É verdade, é verdade. Eu até algumas vezes me vi muito mais sorridente em épocas em que eu estava muito mal, muito mal. Então, realmente, é uma condição complexa, eu acho, bem complexo. Eu já me questionei, depressão ou não, mas a verdade é que quando você está num estágio, já numa gravidade já acentuada, você não tem dúvida de que aquela tristeza, ela passou do limite. Ela não é mais uma tristeza normal, que você pode lidar com ela. O ponto é quando você percebe que você não tem mais como fugir dos seus pensamentos negativos, que eles estão lhe consumindo ao ponto de lhe ou paralisar, ou lhe colocar que acontecia muito comigo, acontece, eu não estou livre disso, mas de ter crises de choro, assim, passar horas, às vezes dias, depois de passar momentos muito felizes socialmente, nossa, entregando todo o carisma, depois entrar numa fossa profunda. Nossa, quantas e quantas vezes. Carla, mas você tá mal, você tá chorando, você fez um excelente trabalho, você apresentou aquilo que você queria. Sim, sabe, assim, entender por que viver dessa forma. Mas eu acho que cada um tem uma experiência de depressão diferente. Essa é a minha. Eu tenho lidado com ela, tenho evoluído muito, né? Mas é isso. A depressão não é exatamente igual a uma pessoa triste. Não é, às vezes é até o contrário. Ao contrário. Talvez o sorriso é uma forma de esconder, de tentar esconder a depressão. Isso, né? de se rebelar contra aquela dor que você está sentindo, contra aquele pensamento que se repete. Então, eu percebo isso. Às vezes, essa vontade de falar e de me comunicar é muito isso. É uma tentativa, talvez, de tentar sair daquilo. Para mim, acontece muito isso. Então, entenda você, depressão não tem cara de tristeza. A gente vai entrar no processo de cura da Carla, que está extremamente ligado a cannabis, mas antes disso, vamos tomar um cafezinho de noite aqui? Vamos. Biel, muito obrigado, viu, por você ter preparado o smushzinho para botar mais energia ainda nesse podcast aqui. Uma delícia. Gostoso, né? Eu gosto do smush. E aí, Carla, diz pra gente, então, quando que você, depois de você ter passado por todo esse processo, você foi em busca de cura. Sim. Você foi em busca de refúgio. E hoje, onde é que mora o teu refúgio? Como foi esse processo de cura? Tá. São duas coisas, tá? Primeiro, fazer o tratamento com cannabis, tomar o óleo com cannabis, né? Fez total diferença. Hoje eu sou paciente de cannabis. É completamente diferente e me ajuda. E a encontrar um esporte, né? Eu surfo hoje, eu sou uma surfista iniciante, inclusive. Mas eu nem tenho pretensão de ser, sabe? Eu gosto do ato de ir pra praia, de pegar a prancha, de tomar caldo, de me machucar, de ver, nossa, que onda grande agora. Aquele momento ali é um momento de muita presença, não tem celular, não tem outras pessoas. Eventualmente você pode trocar uma ideia com alguém que está ali esperando a onda, que são excelentes conversas, inclusive. Todo mundo tem um motivo muito especial para estar ali. E são pessoas, assim, completamente diferentes, né?
Tem pessoas de todo jeito se encontram ali no mar. Então, assim, eu encontrei no surf. Mas eu vejo que tem outras pessoas que encontram em outras atividades. Eu comecei, uma das coisas que também me ajudaram foi colocar meu corpo em movimento, Leandro. Quando você tá numa depressão muito, muito acentuada, eu lembro que eu cheguei a fazer com a psiquiatra que me acompanha, ela fez, vamos fazer uma análise com base no protocolo, não sei o quê. Que aí dava uma escala de até 27. Nessa escala de até 27, seria a depressão no estágio muito grave, eu cheguei a ficar com 23. Então, assim, eu estava bem mal em determinado período. E fazer exercício foi para saúde mental, para ajudar na saúde mental. E nessa foi, eu vou surfar. Então, assim, de verdade, eu acho que se eu puder ajudar alguém com depressão, vai fazer qualquer coisa, vai, sabe? Vai fazer agachamento, vai caminhar na rua, 5 minutos. Que eu acho que também o retorno do benefício é muito rápido. Que bom que é, né? Porque você começa a gostar de fazer aquilo. Nossa, eu amo ir pra praia, surfar. Eu acho que eu encontrei depois de passar por burnout, de trabalhar a depressão, porque eu acho que ela é uma doença mais sofisticada, você precisa mais tempo de terapia, de linguagem para você se encontrar. Mas o surf é muito especial para mim. E é legal você comentar sobre isso, porque a gente começa a costurar aqui em toda a sua história. Você falou sobre a empresa onde você trabalhava, a pressão que você sofria. E muitas empresas, né, não todas, obviamente, Sim. mas muitas empresas não entendem ou não querem entender que se ela tem um colaborador ali que está bem mentalmente, que está bem fisicamente, que está energizado, que está ativo, que está com a mente livre, limpa, ele vai ser muito mais produtivo. Com certeza. E aí eu não entendo, muitas das vezes, essa associação do trabalho sob pressão, sobre muita demanda. Sim. E você é colocado naquela situação em que você, e muitas das vezes, você trava. Aí você muitas das vezes não entrega aquilo que você precisa entregar, não é porque você não tem competência, Exausto, é porque você não está bem, né? Então é muito interessante a gente colocar esse assunto, porque o humano produtivo, ele precisa ter recursos para ser produtivo, né? Para não ser um produtivo adoecido. Ele não é um robô. Não, eu acho que nem tem como você ser produtivo adoecido. Uma pessoa que está doente, ela não produz com qualidade, com disciplina, com energia, né? Sim, sim. Eu poderia estar gravando esse programa com você aqui com um ar extremamente cansado, né? Sem vontade, sem disposição. Então, eu acho que esse entendimento ele é muito importante. Sim. A gente levar essa ideia para as pessoas de saúde mental, seja para o seu relacionamento, que também, quem não está bem, não consegue produzir bem em nenhum lugar. Nada. Nem no relacionamento. Pô, você tá com uma pessoa que tá deprimida, sem ânimo, sem disposição. Daí o casal vai passear no parque e vai brigar. O casal vai pra praia e vai brigar por quê? A pessoa tá tão de saco cheio que se a água salgada bater na boca dela, ela vai reclamar. Se a areia grudar demais no pé dela, ela vai reclamar. Se o sol estiver queimando a pele dela, ela vai reclamar. Então, tipo assim, o estado de espírito, o estado emocional... Isso, contamina tudo, né? Tanto pro bem, tanto pro mal, né? Isso, exatamente. Se você tá bem, você joga energia e libera. Isso. Então, eu acho que essa ideia de saúde mental, ela tá muito ligada nesses dias de hoje. A gente vê, e se tem uma coisa que tá sendo um veneno pra nossa saúde mental, é esse negócio aqui. Com certeza. Né? Isso aqui, temos que ter muito cuidado com isso. Isso aqui... É um problema. Às vezes eu me pego, tipo assim, caramba, eu fiquei todo esse tempo vendo, isso, rolando. dava pra ter ido fazer uma caminhada, ficar um tempo, sei lá, nossa, ler um livro, um capítulo, e a gente fica no celular. E você, que passou por todos esses processos, defina pra gente agora o seu momento hoje nessa busca pela saúde mental. Acho que é uma busca constante, né? Sim. O quanto isso representa positivamente na sua vida hoje. Eu entendi, Leandro, que eu tinha que priorizar isso, né? E é uma coisa que eu tento colocar em prática hoje. Não vou dizer pra você, não vou romantizar que sempre consigo fazer uma rotina que eu trabalhe pouco, que eu tenho uma vida extremamente equilibrada. Às vezes não dá, né? Imagina, o nosso contexto, a nossa estrutura social
inviabiliza muitas vezes isso. Mas eu me esforço. Eu tenho, por exemplo, algumas regrinhas hoje. Eu não começo a trabalhar se eu não tiver feito algum exercício, ou ido surfar, ou ido para academia, sabe? Eu começo por mim. Eu não literalmente, mas assim, entenda. Todos os dias eu faço o exercício antes da Carla começar a trabalhar. A Carla é uma pessoa que precisa se exercitar, precisa arejar a cabeça, oxigenar o cérebro, e para sentar bem. E eu acho que eu consigo, na hora que eu sento para trabalhar, eu realmente estou melhor. Que eu já começo o dia ganhando ele. Se o dia for ruim no trabalho, isso eu já garanti que a Carla, o que é por mim, tá feito. Então eu acho que é isso que eu tento colocar na minha rotina. O que é que eu consigo colocar hoje? Nem sempre é possível, mas eu tento fazer isso, me priorizar antes do trabalho. E o resultado disso é trabalhar melhor, trabalhar com mais vontade, com mais criatividade. Quando você está cansado, esgotado, num ambiente que só lhe suga, lhe drena totalmente, você fica muito sem criatividade, até para resolver problemas básicos. Imagine para criar coisas novas. Então hoje eu me sinto muito mais criativa, eu me sinto muito melhor como mãe, porque eu não tenho aquela sobrecarga e aquela insatisfação de estar trabalhando com o que eu não queria, fazendo coisas, me escondendo, enfim. Então, tem todos esses benefícios. Mas eu também não sou ingênua a dizer para a pessoa assim, então eu vou fazer... Vai lhe demandar muita coragem. Às vezes você não vai encontrar espaço em que as pessoas vão achar legal o seu trabalho, né? Mas vale muito a pena. Eu acho que... E no fim das contas, é a sua vida. Né? Então, eu acho que me priorizar foi algo que eu não me arrependo e, nossa, super oriento todo mundo a, pelo menos, tentar. E dando certo ou dando errado, a vida é sua e a responsabilidade é sua, né? Exatamente. Ninguém vai segurar para você, né, os problemas que poderão surgir. Exatamente. E, cara, nesse processo de cura, qual a importância da cannabis na sua vida? Eu acho que ela me mostrou que a gente precisa olhar para dentro, que autoconhecimento é muito importante. Antes de conhecimento, autoconhecimento. A cannabis, eu acho que ela me faz olhar para dentro, assim. Depois que eu descobri a sua faceta medicinal e dos endocannabinoides, né? Eu fui vendo, assim, que ela me ajuda nesse equilíbrio, no autoconhecimento, de olhar para dentro, ver o que é que tá faltando, de enxergar as minhas sombras. Quantas vezes no momento contemplativo, assim, que você tá ali numa brisa, num momento... E me perceber quais eram os meus maiores medos, as minhas maiores sombras, né? E de conversar com essas sombras, né? Não virar as costas para ela, não fugir dela. Não fugir da sombra. Acolher a sombra, agarrar a sombra e vamos, sabe? Eu acho que a cannabis me fez muito essa conversa comigo mesma. Eu acho que eu tenho isso muito e levo pra vida, uma amizade. E, cara, quando a gente fala de cannabis, né, de tratamento, de qualidade de vida, de cura que essa planta pode proporcionar, a gente tem que lembrar também do acesso, né? E nem sempre todo mundo tem a possibilidade desse acesso. Isso. E constitucionalmente, todo cidadão tem direito à saúde. Explica pra gente um pouquinho agora esse mundo da cannabis que não está ainda disponível para todo mundo. Sim, e não está disponível muito por falta de consciência desse direito fundamental à saúde. Ainda que a nossa lei de drogas não tivesse dizendo expressamente lá no artigo 2º da lei de drogas que existe uma exceção ao uso, ao manuseio da cannabis por se tratar de uma destinação para a saúde, nem precisava estar lá. Está na nossa Constituição. O direito à saúde ele é imaculado.
né? Ele está de mão dadas com a dignidade da pessoa, o seu livre-arbítrio de escolher como você vai se tratar, é o seu corpo, é a sua vida, né? É o que você acredita, é a terapia que você tem a liberdade de escolher, é a autonomia médica, né? A liberdade médica, que é aquele profissional que estudou e definiu com você quem vai fazer, qual será o tratamento, e todos esses direitos são direitos fundamentais, constitucionais, que é junto com o direito à saúde, né? Que é o coração da coisa toda, né? Nos dá a certeza e a segurança de que lutar pelo tratamento com a cannabis é sem sombra de dúvidas lutar não apenas por algo que é legal, embora você ache que é crime, mas é legal e é constitucional, né? Faz parte ali do rol dos direitos humanos. Então, quando a gente fala da luta judicial, seja para obter fornecimento pelo SUS, seja para ter acesso ao medicamento importado, seja a questão das associações, o cultivo, o autocultivo, a gente está sempre falando de direito à saúde, né? Há muitos questionamentos, a base argumentativa da advocacia é o direito à saúde, atrelado a esses outros que eu mencionei aqui, mas é o direito à saúde que nos empurra e vem fazendo a gente levar. Foi o direito à saúde que fez com que a Anvisa abrisse aquela primeira exceção para a primeira criança, que a primeira mãe pleiteou. Então, a gente segue enfatizando, né? Muitas vezes o direito à saúde ele é flexibilizado para violar, né? Para não se dar acesso à cannabis medicinal, mas a batalha é essa, porque esse direito é muito claro, né? E é isso. Foi a Annie Fisher, né? Se eu não me engano, em 2015 ou 2014. Eu acho que 2014. Exatamente. 15 ou 14, a primeira família a conseguir importar, né? Isso. O óleo de cannabis para o Brasil. Exatamente, numa petição simples, assim, né? Mas que falava do direito à saúde. E hoje a batalha judicial é o que garante o tratamento de muitos pacientes, né? Infelizmente, a gente ainda precisa recorrer ao judiciário, né? A gente tem uma regulamentação que ela ainda é escassa, ela contempla algumas situações, mas não todas. E o judiciário tem sido o caminho mais viável, né? Principalmente para quem tem mais vulnerabilidade financeira, precisa recorrer ao judiciário para muitas vezes ter o fornecimento por algum plano de saúde ou pelo SUS mesmo, né? Existe essa demanda judicial por isso. Eu estava até procurando um dado aqui que a gente até divulgou no portal Sechá, que é sobre a judicialização da cannabis. A gente teve um ano aqui bastante emblemático em São Paulo, que eles tiveram muitos pedidos judiciais, né? E muitas famílias hoje que, por exemplo, não conseguem custear o tratamento, elas acabam entrando na justiça para conseguir ter esse acesso, né? Sim. Muitas das vezes porque dependendo da formulação, o produto precisa ser importado. Exato, ou não, dependendo do tratamento, né? Sim. Há um aumento muito maior e, assim, eu acredito que seja pela consciência das pessoas, a conscientização das pessoas quanto aos benefícios terapêuticos da planta, né? A gente está tendo, nesses 10 anos aí que a gente tem de cannabis medicinal no Brasil, a gente tem principalmente o trabalho juntamente com o trabalho do Sechá, e de informar e conscientizar as pessoas, né, dos benefícios terapêuticos. Eu acho que essa busca tem aumentado cada vez mais. E qual que é a sua expectativa agora? A gente tem alguns momentos importantes, né, acontecendo dentro do cenário da cannabis no Brasil. A gente pode começar citando, talvez, o mais esperado, que é a regulamentação do plantio de cannabis no Brasil. Qual que é a sua expectativa agora? Porque dia 30 de setembro, né, o governo federal tem que apresentar todo o plano que ele vem elaborando, né, para regulamentar o plantio de cannabis, que surge também de uma provocação judicial. O STJ deu prazo, né, determinou que o governo federal teria esse período de 6 meses para regulamentar o plantio de cannabis no Brasil. Então, mais uma vez, o Poder Judiciário entrando em cena na ausência de legislação e regulamentação do Poder Executivo, e também dessa falta de podemos dizer, de postura, de posicionamento em relação ao tema do Legislativo também, né? Com certeza.
Com certeza. Estamos observando bem isso acontecer, estamos assistindo. Sim, estamos vivendo um momento muito incrível, inclusive, né? Quem é ativista, assim, que vem acompanhando a evolução do que vem acontecendo, realmente chegamos num momento muito especial de vai sair alguma coisa. O que é que eu imagino, Leandro? Que eu acho que a gente vai se decepcionar com muitas coisas que a gente espera que esteja na regulamentação do cultivo, mas que não vai estar. Eu acho que, assim, antecipadamente, eu acredito que a questão do nível de THC naqueles níveis bem baixos, eu acho que vai ser daquele jeito, apesar de estar sendo feito um trabalho muito interessante de convencimento, né, de mostrar que a nossa realidade climática é um problema quando a gente está falando de genéticas com baixíssimo teor de THC, mas eu acho que essa é uma decepção que a gente provavelmente vai ter. Vão regular o cultivo nesse limite, mas eu considero sempre que é um avanço. Eu não sei ainda, a gente não sabe exatamente o que vai vir, mas eu acho que a gente vai ter muitas coisas, vai ter alguns avanços, mas vai continuar ainda, infelizmente, ainda muito dependente do judiciário para conseguir efetivação de direitos. Eu acho que não vai, essa regulamentação, ela, embora um momento muito especial, ela não vai suprir tudo que a gente precisa em termos de normas para regular todo esse jogo, sabe? Eu acho que não vai ser suficiente. A gente vai precisar continuar com o judiciário para resolver várias questões. E falando em judiciário, eu consegui encontrar o dado aqui que eu estava procurando, uma matéria que a gente soltou no Sechá em 2024, ano passado, agosto do ano passado, tem um ano praticamente que a gente soltou esse dado, que é o seguinte, aumento expressivo nos pedidos de HC para cultivo de cannabis no Brasil. Houve um aumento nos últimos 6 anos de 4.100% nos pedidos de HC. Ou seja, a judicialização, né, tendo aí um protagonismo, sendo que se fosse já regulamentado, né, não teria a necessidade desse trâmite. E quando a gente fala do trâmite, a gente fala de tempo, ele tem um rito para acontecer. Sim. E aí como é que fica? A saúde espera? Exatamente. Né? E aí eu tenho o ritmo do judiciário, né, a velocidade dele, que a gente sabe que o judiciário brasileiro não é um dos mais acelerados, muito, né? Por conta também da quantidade de processos, Sim, né? Não sei como é que funciona a comarca de cada estado, de cada cidade, mas eu imagino que talvez o efetivo ali é um efetivo limitado, né? Para a quantidade de processos que eles têm ali para resolver, né? Sim. E imagine só vários pedidos, várias petições, né, chegando ali, e você tendo que analisar caso a caso, tudo muito burocrático, alguém tem que olhar, analisar e decidir sobre aquilo lá, né? E é interessante você tocar nesse ponto. O Brasil é um país de uma cultura muito grande de judicialização. A gente tem uma cultura de que parte de uma crença de que a gente acha que as coisas se resolvem via judiciário. É a nossa forma de enxergar como resolvemos conflitos. Então, essa é uma característica muito brasileira. Tudo se judicializa. Principalmente questões de saúde. A maior demanda, uma das maiores demandas demandas de saúde no Brasil. E não é só cannabis, né? Não, tudo, né? Tudo. Principalmente insulina, para quem tem diabetes. Exatamente. Outros medicamentos de alto custo. Eu já fui muito à farmácia de alto custo e ali tem todo dia alguém brigando porque não conseguiu receber o medicamento. Exatamente. Então, a gente tem uma demanda muito grande. E aí, a cannabis não foge, né? Você traz esse dado, um dado muito... É um recorte mesmo, é bem específico. A gente tá falando aí de HCs, né? Para autocultivo de cannabis. Então, é uma demanda bem específica dentro da cannabis, de autocultivo. E aí, tem uma demanda enorme. Essa judicialização... Também, para o autocultivo, eu enxergo muito como uma forma de reduzir custos, né? Dar essa autonomia para o paciente, essa liberdade de poder manusear, de poder fazer sua própria medicina. Nossa, é realmente essa nossa cultura de judicialização. Dentro da cannabis, ela acaba sendo, às vezes, a única alternativa, né? Porque existe uma clara omissão do legislativo e o executivo também.
E tem um outro dado também que eu queria trazer aqui para gente, que foi o número de judicialização, na verdade, que o governo do estado de São Paulo gastou com... Eu tenho esse dado Com aqui. judicializações na área de fornecimento de cannabis. Fornecimento de cannabis, assim, é um número, assim, salvo engano, eu não vou Gasta-se chutar muito. aqui, mas eu vou trazer esse dado já aqui durante o programa, eu estou pesquisando ele aqui, a gente fez uma matéria, a gente soltou, já eu encontro esse dado, porque, assim, a demanda por cannabis está crescendo, né? O Isso. Brasil tem praticamente aí 670 mil pacientes já de cannabis Oficiais, que foram, né? Identificados, né? A gente teve um dado aí agora que já tem mais de 600 produtos da RDC 660 já. Nossa, como aumentou. A Anvisa soltou essa semana uma nota técnica falando, né? Então tem mais de 600 produtos, né? Catalogados, né? Em portfólio para que entram no Brasil, tá? Em relação ao paciente que faz esse pedido de importação. Países como Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Colômbia são os principais fornecedores, né, desses produtos que vêm para o Brasil para atender essa demanda. Então a gente vê que a demanda por terapia canabinoide já está crescendo cada vez mais, né? E talvez o judiciário brasileiro ou a legislação também não está, de certa forma, está avançando, né? Mas talvez deveria avançar e ser um pouco mais acelerado, não sei a sua opinião, em relação a essa demanda que... Talvez a demanda está crescendo muito mais rápido que o avanço legislativo. Com certeza, né? Com certeza. Tem empurrado, né, os poderes nesse sentido. O judiciário, porque a gente vem provocado muito ele para se manifestar a respeito, já que não tem uma atitude, uma postura dos outros poderes, com certeza. Isso aí, para mim, me parece assim, bem evidente e problemático, né? Eu acho que não precisaria ser assim. Mas eu acho que também tem muitos outros interesses envolvidos. Por isso estamos como estamos. Eu achei aqui o dado. Diz o seguinte, que foram gastos 25 milhões foram destinados a pacientes, a 843 ações movidas por pacientes. A Associação Médica Brasileira que divulgou esse dado. O governo de São Paulo tem gasto recorde com cannabis medicinal para atendimento a decisões judiciais. Então, teve essa movimentação, um recorte que traz de 2023 em relação a isso. Então, tem praticamente 2 anos, 2 anos. Mais 25 milhões de reais destinados a 843 ações movidas por pacientes. É um dado que foi divulgado pela Associação Médica Brasileira, ou seja, 25 milhões de reais que talvez poderiam ser investidos em políticas públicas para regular um mercado que talvez ficaria mais barato do que todo esse investimento. Com certeza, né? A gente poderia estar fornecendo para o SUS, né? Para esse gasto público fosse... pelo menos resultado de uma empresa brasileira, de um cultivo brasileiro, né? A gente está fazendo, quando a gente pega esse dado aí, a gente está fazendo um negócio para o estrangeiro ganhar, porque quando você pede o medicamento judicializado para o fornecimento, o juiz vai deferir ali a compra do medicamento importado. Então, a gente poderia estar produzindo esse medicamento, que essa despesa pública, esse gasto público fosse de um produto feito no Brasil, de um produto nacional, né? E não a gente tendo esse gasto para beneficiar uma empresa que exporta para o Brasil. Eu acho que essa aí... E a despesa total se aproxima de 85 milhões. Então, que é esse número, eu lembro, 85 milhões que a gente divulgou também esse dado também, que é bem interessante, 85 milhões. Bom, já que a gente está falando de regulamentação, de avanço, legislação, essas coisas e tal, tem também a revisão da RDC 327. Qual que é a sua expectativa também? Eu acho que as farmácias magistrais, as farmácias de manipulação, acho que há uma expectativa muito grande que elas sejam contempladas, né? Porque na redação atual elas foram excluídas, excepcionadas, e eu acho que pode acontecer. As formas de administração também, eu acho que
Acho que já tá um pouco assim, pelo menos no que se fala na Rádio Corredor, né, ali. As expectativas é que a gente tenha aí o uso inalatório. Nem sei se é esse o nome que é adequado falar. Mas eu acho que vai ser por aí. Também não acho que vai vir nada muito ousado, não. Você acha que... Tem assim, a mudança do receituário, né? Mas A mudança do uma receituário. coisa mais burocrática, né? Eu acho. Mas isso acaba facilitando muito para os médicos, né? Com certeza. Na hora da prescrição, você poder fazer com receituário mais simples, né? Com então, certeza. isso fica um pouco mais... Porque, principalmente, determinado tipo de receita, o médico ele tem que fazer um pedido especial, tal, então ele poder então desburocratiza, dispensar né? ali num receituário assim, um pouco mais simples, vamos chamar dessa forma. Então fica mais fácil também. Tem a questão do percentual de THC também, que tem uma grande expectativa em relação a isso. Eu não sou muito esperançosa nesse ponto. As farmácias de manipulação, né? Sim. Novas vias de administração, como a tópica também. É mesmo, a tópica. Tópica sublingual, né? E tem também a publicidade médica, que também Esse deve ter um relaxamento também Uhum. interessante em relação a isso daí. E várias outras, né? Inclusive, fica a dica para você lá no Portal Sejá. A gente tem uma matéria completa falando com todos esses detalhes, porque são muitos itens, São né? mesmo. Só a Anvisa ela recebeu uma média de 1.500 contribuições para a consulta pública que eles abriram durante praticamente todo o primeiro semestre de 2025, e agora em dezembro deve sair todo o resultado dessa consulta pública que foi aberta. Todas essas contribuições, de certa forma, a Anvisa vai conseguir ver o termômetro social em relação a toda essa demanda, né? Tem também a prorrogação do prazo para as empresas que precisam apresentar o estudo científico que comprova a eficácia dos medicamentos para que eles saiam da categoria de produtos e virem medicamentos. Então tem a extensão desse prazo, essa renovação por mais 5 anos também, que as empresas têm para apresentar todos os estudos clínicos, né, da eficácia do produto. Então tem bastante mudança para acontecer em relação à RDC 327, e isso está movimentando bastante, e eu acho que, de certa forma, vai acabar fomentando o mercado, né? Com certeza, o mercado está pegando fogo. Principalmente com as farmácias de manipulação, né? E só agora, aproveitar que você está aqui, juridicamente, né? Você vê como que era também, porque assim, a partir do momento que você tem uma ação judicial que permite que uma farmácia, porque hoje já tem farmácia de manipulação manipulando produtos à base de cannabis, né? Então você cria uma jurisprudência, ou seja, se aquela ali pode, por que as outras não podem, Isso, né? arrasta, o precedente que arrasta o case. Então eu acho que as farmácias de manipulação... Sim. Tá seco aqui, peraí. Tá. Ô, Biel, abre a porta ali um pouquinho ali. Mas vamos lá, sem perder o clima aqui, sem perder a essência aqui. Mas a garganta ficou seca, Biel. Mas já estamos encerrando, já não precisa pegar água, não. Eu dou conta até lá. Dá conta. Então, assim, então eu acho que as farmácias de manipulação com certeza vão conseguir. Acho que vai dar bom. Né? Vai, acho que é muito provável isso. Eu acho. Né? E a RDC 660, você que acompanha, assim, o que você acha que pode acontecer? Eu acho que é a resolução que balança, mas não cai. Eu acho que ela é importante porque ela se destina à pessoa física, né? Dentro de todo esse contexto de muitas alterações nas regulamentações. Ela é uma RDC que tem sido atacada, né? Há quem lute para que ela deixe de existir, mas eu entendo, eu enxergo muito a relevância dela para a pessoa física que não consegue ter acesso, às vezes, a esse produto de cannabis na associação, precisa ser uma substância isolada. Existem situações, toda sorte de situações dentro da prática clínica médica, né? E é o caminho que tem, né? É uma resolução que ela já tende a contento para esse processo de importar. Não acho que seja burocrática, é uma resolução tranquila e funciona, tem funcionado. Então, por que acabar com ela, sabe? Eu acho que existem interesses não revelados que envolvem o desmonte da 660.
E aí eu não concordo, eu acho que ela deve continuar existindo, porque ela cumpre seu papel. Se em algum momento vai ficar obsoleta, se vai precisar de alguma nova versão, alguma atualização, mas deixar de existir, eu acho que não faz sentido, porque atende a pessoas. Bom, e para quem quer entrar nesse mercado, e principalmente a RDC 660, né? Tem muitas empresas. A gente deu o dado Sim. aqui agora, né? De 600 produtos, cerca de 500 marcas, né? Desses produtos que circulam, Sim. que movimentam também a economia. E tem muitas empresas de 660, né? Atuando no mercado Sim. brasileiro. Aham. E quais são as suas dicas aí para quem quer entrar no mercado da cannabis? Seja qual for o segmento desse mercado, Aham. seja 660, 327, associação, enfim, todas essas possibilidades que a gente tem dentro do mercado da cannabis. Quais são as suas dicas aí para quem Tá. entrar com consciência e pé no chão? Com certeza, eu acho que não vá só com entusiasmo, porque entusiastas tem muitos. Aliás, o tema da cannabis é um imã para esse tipo de pessoas e de investidores. Não vá só com entusiasmo, eu acho que é muito importante ter segurança sobre o que se quer fazer e com quem vai se aliar para fazer isso. Não é porque eu sou advogada e estou aqui vendendo meu peixe, mas eu acho muito importante que você esteja de mãos dadas com um bom jurídico para que lhe dê segurança nesse cenário de normas que mudam. Imagina, você é um empresário, você é um investidor, você vai ficar se preocupando se a norma mudou de um mês para o outro. É um detalhe que, para quem está gerenciando o negócio, é muito desgastante. E causa muita insegurança. Eu percebo que quem quer investir, quem já está investindo, o que é que pega? É essa falta de segurança jurídica da coisa. Então, acho que você tem um bom jurídico para você conversar com ele, ó, a gente quer chegar até aqui, nosso plano é esse. Como é que a gente vai costurar isso de forma legal, segura, para a gente não botar uma grana que lá na frente a gente vai ser um suicídio do negócio, enfim. Então, acho que um jurídico, para ser atento a essa regulamentação. Pensar no compliance, porque no fim das contas, todo o mercado da cannabis, ele vai migrar, é uma tendência natural, muito para o direito regulatório. Porque é isso que está acontecendo agora. Está se criando a regulamentação, está começando a surgir. Então, vai ser muito isso. Então, acho que o investidor ele deve focar nisso, de se aliar a bons profissionais, sobretudo um jurídico, e estar atento a essas mudanças. É um mercado que cresce muito rápido, muito conectado. A gente está vendo isso com novas tecnologias, com inovação, muito voltado para a questão medicinal, mas não só. A parte industrial, né, começa também a pipocar, assim. Então, o meu recado é esse, não vá só com entusiasmo, entusiastas existem muitos. Talvez o seu grande diferencial seja estar com pessoas muito pé no chão, muito responsáveis e que lhe dê direcionamentos seguros sobre o seu negócio. Talvez esse seja o maior diferencial. Hoje é seguro, né? Investir no mercado da cannabis já tem uma segurança muito maior do que tempos atrás, Com né? certeza, com certeza. E isso que você falou também da segurança jurídica, ela é muito importante, porque imagine só você iniciar uma operação e ter que estancar a sua operação por alguma fiscalização. Exatamente. Algum problema jurídico que foi encontrado ali, de repente você fez um investimento e tem que estancar a sua operação. Exatamente. Por conta e responder um processo administrativo ou judicial, porque um detalhe ali que você não atentou, às vezes até resulta numa acusação criminal, uma responsabilidade criminal. Isso pode acontecer. E a gente está no momento que existe uma fiscalização muito precária do executivo, dos órgãos fiscalizatórios. A Anvisa não fiscaliza praticamente nada. Então, mas esses órgãos, dada a pressão do mercado em crescer, estão precisando correr contra o tempo. Então, a gente vai chegar no momento de mais fiscalização. Quando o mercado amadurecer, vai fazer parte, né? As estruturas do governo, do Estado vão fiscalizar mais. E aí é nesse momento, talvez, que quem vinha fazendo um negócio de forma muito aventureira, porque não tem, ninguém fiscaliza, talvez nesse momento a conta chegue. E é preparar-se para isso, não vai ser mais. O que levou você, se você já está no mercado, chegar até esse status hoje,
não vai, essa mesma receita não vai lhe levar para frente. As coisas estão mudando, sobretudo em termos de fiscalização. Então, acho que é muito importante atentar para isso. E salvo engano aqui, eu vou até arriscar dizer, porque tenho certeza dessa informação. Você comentou sobre a questão da fiscalização, né, da Anvisa. Mas o efetivo da Anvisa é praticamente aí cerca de 1.800 funcionários para fazer o Brasil. O Brasil todo, que é um país continental, fronteiras, Com certeza. tudo que entra no país, entendeu? É controlado pela agência. E você ter um efetivo desse tamanho para controlar um país ou fiscalizar um país da dimensão que é o Brasil, é um desafio muito grande também para o órgão, né? Eu já participei de uma audiência em que uma representante da Anvisa falava e eu quase quis dar um abraço nela, assim, tipo, poxa, eu entendo a sua dificuldade. E eu vejo muito isso nas dificuldades de uma forma geral, nas nossas batalhas em relação a cannabis e tudo que envolve o mercado e os direitos envolvendo a cannabis. Você tem diferenças muito mais institucionais, estruturais. O preconceito ele é mais estrutural. As barreiras são muito mais estruturais. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você conversa com alguém da Anvisa, a pessoa da Anvisa concorda com você concorda com a pessoa da Anvisa, você entende. Você vai conversar com um policial recentemente. Mas não tem saída, né? Não tem, é porque a estrutura é para não dar certo. A gente tem que mexer na estrutura. Claro que é conversando com as pessoas, é nesse trabalho de formiguinha, de ter um bom relacionamento com uma pessoa que poderia estar sendo inimigo né? Mas, conversando com as pessoas, eu vejo que as pessoas compreendem já, né? Os atores já percebem, mas a estrutura é muito dificultosa, sabe? Teve nomeação agora dos novos diretores, né, da Anvisa, uma expectativa muito grande aí com as mudanças que podem vir a surgir. Bom, Carla, para a gente fechar então nosso bate-papo, saindo aqui desse campo da regulamentação, desse desafio, né, que é para a evolução desse mercado da cannabis. Bom, a gente sabe que a cannabis ela faz parte da terapia de muitas pessoas, né? E as pessoas viajam, as pessoas passeiam, as pessoas vão para vários lugares, tanto no Brasil quanto no mundo. Sim. E aí, que dica que você pode dar para quem quer viajar com a sua medicina, com segurança, tranquilo, para não ter nenhum tipo de imprevisto, para não ter problema jurídico, penal, dependendo do país que você vai entrar, né? Sim. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo do Peru e entrando no Equador. Aí eu adoro essas histórias minhas de mochileiro, assim, que são muito engraçadas. E aí eu tô saindo do Peru, né? Tava tomando chá de coca, tava me divertindo pra caramba lá, fui pro Machu Picchu e tal. Legal. E aí, pô, adorei demais o chá. E, gente, não tem nada a ver de droga, de ficar louco, de ficar maluco, não tem nada disso. É como você tomar chá de boldo, qualquer outro tipo de chá. Só que ele tem os seus efeitos, né? Pra quem mora ali nos Andes, ele regula a pressão arterial, ele é bom pra inibidor de sono, regula o apetite. Ele tem várias funções, né? Para tratar quem tá ali dentro daquele contexto, né? Aí eu, pô, comprei, assim, um pacote, assim, de folha, né, de coca e tal, que não é droga, tá? E aí eu vou entrar no Equador. Eles fizeram uma revista, assim, tô passando lá na revista, né, pra entrar na imigração. Aí eles abriram minha mochila e tal, e eles me perguntaram, eu tava com um sacão desse tamanho, assim, o que é isso daí, cara? Eu falei assim, cara, isso daí é folha de hoja de coca, né, meu amigo? Eu falei assim, cara, mas você não... Só que eu falei tão tranquilo, assim, que eu falei assim, esse cara... Eu falei assim, cadê tua mochila? Eu falei assim, pode abrir, irmão, tu não vai encontrar nada, cara, pode abrir, tá? É só a folhinha de coca que eu tava no Peru, gostei, tô levando. Se não quer, eu falei assim, então pode ficar pra você, brother, então, aí a Polícia Federal lá do Equador, né, não sei como é que chama, mas são os federais lá do Equador, e aí ele, beleza, só o pessoal, a gente vai ter que ficar com isso aqui, você pode ficar, tal, e liberaram, eu entrei no país normalmente. Que bom, ufa. Porque eles entenderam, acho que também, talvez pela leveza, pela tranquilidade. Você não ficou nervoso que eu falei, isso eles conta. fizeram, e eu tenho máquina fotográfica, eu gosto de fotografar, eles começaram, vai com cuidado que isso, minhas lentes são caras. E aí ficou mais engraçado, o cara terminou tudo bem. Caramba e tal. Mas a minha tranquilidade, eu acho que também eles entenderam que não tinha, e não encontraram nada comigo de substância entorpecente e tal. Só que, mas eu também não sabia, que, pô, eu tava num país vizinho, Peru do lado do Equador, assim, né? Poxa, não qual sabia. que é o problema? Eu de fato eu não sabia, né? E eu tinha gostado da experiência, então assim, pô, vou levar, né?
Mas no Brasil eu consegui entrar. Eu passei cumprimentando todo mundo na barreira aqui do Brasil, aqui, ninguém abriu minha bolsa e tal. Entrei aqui com um monte de folha de coca. Nossa. Pra viagem no Brasil... Né? Mas isso tem muitos anos, tá, galera? Nem trabalhava no Sechá, era outro rolê. Tá outro bom? Momento. Pra viagem no Brasil, depende um pouco da forma da administração. Se você está usando óleo, você tem a prescrição médica, eu não visualizo nenhum problema. Eu oriento que você pode transitar, pode levar. Eu acho que a coisa fica mais delicada, assim, chama mais atenção quando você vai transportar flor. O transporte de flor, essa não é uma opinião uníssona nos advogados, tá? Eu vou colocar a minha opinião. Eu não oriento que você viaje, mesmo dentro do Brasil, com flor. Mesmo que você quando você só tenha prescrição médica. Eu acho arriscado, eu acho precário, eu acho até pelo protocolo da polícia nos aeroportos, se você não apresentar um salvo-conduto, um habeas corpus, ele não vai liberar aquela substância, porque ele, até pelo protocolo dele, de procedimento, ele fica engessado, sabe? Nossa, às vezes nesse meio tempo, até que você explique isso, que você convença ali, você já perdeu o voo, você já saiu do clima, né? Às vezes você fica nervoso, não necessariamente porque você sabe que tá fazendo nada errado, você não vai ficar nervoso, você fica, né? O próprio ato da polícia pedir para revistar, pedir para ver, ele questionar, isso eu ficaria nervosa. Então, eu não oriento. Se for transporte de óleo, tendo uma prescrição médica, vá firme de que você não está fazendo nada errado, você está cuidando da sua saúde, é um direito seu, um direito fundamental. Tranquilo. Agora, se você vai fazer esse transporte de flores, aí a minha orientação é que você tenha um salvo-conduto para fazer que é o habeas corpus, exatamente. Só prescrição médica, né? Eu não acho suficiente e acho que pode dar problema. Principalmente a depender da quantidade e do humor e do momento da abordagem do policial na hora. Você fica muito à mercê disso. Mas isso aqui é flor, mas eu tenho prescrição médica. Eu acho que é bem suficiente, sinceramente. Eu acho que é esperar muito desse profissional que está lá trabalhando, fiscalizando. Não, acho arriscado. Fora do Brasil? Aí fora do Brasil a gente precisa entender qual é a legislação daquele país, né? Claro que se você vai passar por vários países, o importante, o necessário é que você consulte, né? Se a gente está falando, por exemplo, Portugal, não dá para levar. Estados Unidos, não dá para levar. Mas alguns dá para trazer, né? Se você tem a prescrição médica, por exemplo, e tem habeas corpus, eu não vejo problema você sair de Portugal para o Brasil, trazendo flor, semente ou óleo. Não é um problema. Então, você tem que entender qual a legislação de cada país, né? Normalmente, as legislações não são muito favoráveis quando você não é nacional, né? Quando você está viajando apenas, tendem a dificultar para evitar problemas com tráfico mesmo, né? É a política de cada país. Mas só com semente você pode entrar no Brasil só com a semente? A gente sabe Eu tô falando de alguém que tem habeas corpus, tá? Tá. Não, sim, com HC. A gente sabe que a semente ela não tem psicoativo, né? Sim. A semente ela não tem psicoativo. Sim, não tem. Mas você trazer também uma semente de um cultivar de uma outra região do país e introduzir ele dentro, isso. Também tem toda uma questão de proteção da fito... E agora da me fugiu. Flora, me fugiu sim, também. Sim. Mas você proteger toda a sua biodiversidade, vamos chamar assim, para você não introduzir nenhuma espécie, uma praga estrangeira que possa ser aqui. E aí daria também para você ser, mesmo você tendo HC, você poderia ter essa entrada com semente? Poderia com semente, mas agora, bem recente, saiu uma regulamentação da importação de semente. Teria que seguir a regrinha que tem lá, que é o selo certificado, né, da Organização Brasileira de proteção, agora me fugi, fito alguma coisa, mas é da proteção da nossa cultura, da biodiversidade vegetal, para que não haja entrada no Brasil de pragas que não fazem parte, né, do nosso universo vegetal aqui. Sim, agora sim, mas assim, 2 meses atrás,
você poderia trazer, sim, semente, desde que você tivesse o habeas corpus, tá? Eu tô falando uma situação de habeas corpus. Ah, Carla, mas semente, até o STJ já falou que pouca quantidade de sementes não tem, porque não tem o princípio, não tem THC, de fato. Mas, infelizmente, a polícia nem sempre segue isso, né? Agora, inclusive, eles estão bem criteriosos, porque saiu a resolução definindo as regras para a importação de sementes, então já tem uma notícia de várias pessoas que já estão lá com a Vigiagro, que é um órgão que fica fazendo essa fiscalização, barrando, retendo essas sementes, porque já não tem a certificação que está sendo exigida. Então, assim... Fernando de Noronha teve esse problema, né? Fernando de Noronha tem muita praga lá. A gente vê toda aquela vegetação, mas na verdade é uma praga, porque foi uma espécie que foi introduzida ali em Fernando de Noronha, né? Por quem ocupou aquela região, e aí acabou, tipo assim, acabando com toda a vegetação nativa ali de Fernando de Noronha. Não, então, sabe. Noronha tem esse problema. Também, por ter inserido ali uma espécie que não pertencia fazia àquele parte. ecossistema Sim, lá. Fechado então, Carla Coutinho? Fechado. Ó, tem um desafio para você então, tá? Ó. Primeiramente, te agradecer, que foi muito legal esse bate-papo aqui, Legal. foi muito bacana mesmo, foi muito esclarecedor. A escrever o próximo tema da sua coluna no Seixá sobre esse ponto da semente. Ah, legal. Essa regra nova Sim, que surgiu sobre a semente. E como Eu isso acho está acontecendo na interessante, prática. tá acontecendo na prática. Porque Eu já acho que é tem os legal. desdobramentos da prática sobre Fechado, isso. então? Fechado, combinado. Muito obrigado, viu? Lembrando você, gente, você que assistiu esse episódio, ó, tá? Minha garganta aqui tá pegando. Tô precisando de um drops da Smush, viu, Gabriel? Pra dar uma aliviada na garganta, que você deixou a gente hoje com a boca seca. Ó, tome bastante água, viu? E pesquise sobre a terapia canabinoide, tá? Duas coisas que você precisa, que podem ser essenciais na sua vida. Água, uma delas é uma certeza que você tem que tomar, se não acontece o que aconteceu comigo aqui durante o episódio, tá? Eu fiquei sem voz, a minha garganta... seca. Não, ela secou absolutamente, eu não conseguia falar. Desculpa, tá, pessoal? Eu tive que fazer algumas pesquisas também aqui durante o programa, que surgiram aqui na hora o bate-papo, tá? Então, releve também, tá bom? Esse programa, ele não é editado, tá? Tudo que acontece aqui vai pro ar. Então, muito cuidado aos entrevistados, aquilo que fala aqui, porque tudo vai pro ar. Mas assim que é bom. Vai na íntegra. Gosto. Legal. E, mais uma vez, então, obrigado por ter vindo prestigiar o Eu que Deus agradeço. Cast. Foi muito bom mesmo esse bate-papo. Obrigada. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Compartilhe esse episódio. Eu acho que, assim, em termos de prestação de serviço, Carla, esse aqui foi um dos episódios, assim, mais legais que a gente teve, porque a gente conseguiu orientar desde viajar, todos esses assuntos finais que a gente colocou temas aqui agora, bem interessantes mesmo. que são prestação de serviço, né? Sim. E a tua história também, muito legal, né? Legal. Toda a sua história de resiliência, de busca de cura, de reflexão e continuidade, né? Assim como o tratamento canábico, a continuidade, como qualquer coisa, como qualquer área da nossa vida, Sim, né? sim. Muitas das vezes não é o talento que te leva à conquista, Não. mas é a consistência, O né? respeito ao tempo das coisas, né? E persistir e insistir, tá bom? Curte, comente, compartilhe. E a gente Valeu. está insistindo nesse DeusaCast. Eu quero que você nos ajude a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, bata seu dedinho aí e compartilhe esse episódio, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência mais uma vez. Até o Valeu. próximo DeusaCast.